Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo e hoje vim mostrar e falar sobre algumas mudanças e conquistas que fiz na minha conta aqui no jogo Evony. Mas antes, eu quero deixar um salve para o Daniel da Silva Couto, que sempre contribui efetivamente com o canal. Também para o Rodrigo de Melo, ele joga no servidor 439, na Aliança 20P. E para o Eric Matos, do servidor 1317. E para todos vocês inscritos e visitantes do canal, deixo um grande abraço, gratidão. Voltando para o tema do vídeo, a primeira conquista que eu quero mostrar para vocês é que eu consegui, nessa semana que passou, teve um evento que estava disponível a skin da roupa do Douglas. Então eu consegui gratuitamente, sem comprar pacotes, sem ter gasto no jogo, eu consegui obter ela, tá? Então já está equipada aqui no meu Monarca, clicando sobre a roupa. Aqui no rodapé mostra nessa tela as imagens dos monarcas que ao construir o seu castelo você pode equipar algumas dessas aqui, tá? Então essas daqui já são liberadas a partir do momento que você constrói seu castelo. Também na coleção tem aqui uma parte que essas skins aqui só consegue comprando pacotes. Então é muito difícil a gente conseguir uma dessas skins aqui. E aqui tem as skins do general. Aqui é do Douglas, que já está equipada, que eu consegui. Tem da Elise, William, Palas, Cleus, Martinus e da Electra. Eu creio que futuramente eles vão lançar ainda mais skins de roupas para outros generais, mas por enquanto são essas que tem disponíveis. Sendo que é bastante difícil você conseguir alguma skin dessa. Geralmente você só vai conseguir mais fácil se você gastar bastante no jogo. Aí você consegue uma skin dessa. Eu tive bastante sorte de conseguir essa gratuitamente. E também nessa mesma semana que eu consegui essa skin, eu não tinha ainda o General Douglas, mas eu consegui um pergaminho de general. Vou mostrar para vocês aqui que eu tenho outro semelhante a ele. Esse aqui, General Histórico Épico. E quando eu abri esse pergaminho, eu consegui o Douglas também na minha conta. Então ele está aqui recrutado. Eu não sei se ao ter conseguido a skin facilitou para que tenha vindo o Douglas, porque eu consegui tanto a skin quanto o Douglas na mesma semana. Então para mim foi uma grande conquista. Aqui está ele. Ele está com essa imagem porque eu já equipei nele a skin da roupa, tá? Mas clicando aqui em cima no cabide, abre a tela. Aqui no rodapé tem o botão em amarelo, utilização. Se eu clicar nele, a imagem do general volta a ficar sem a skin da roupa, tá? Para equipar, basta você ir na skin. Aqui mostra os buffs da roupa, note que está em branco. Aqui mostra que é ataque de tropas de longo alcance em marcha em mais 10%. E defesa das tropas inimigas terrestres e montadas, menos 20%. Note que está em branco, quando eu clico em utilizar, fica em verde. Isso indica que está em funcionamento. Esse general também aceita uma besta espiritual ou um dragão. E com isso libera mais buffs no livro dele, tá? Então o livro que ele traz diz: aumenta o ataque das tropas de longo alcance em 25%, quando o general está a liderar o exército para atacar. E aumenta o ataque e a defesa das tropas de longo alcance e das máquinas de cerco em 15%, quando o general traz qualquer dragão ou besta espiritual para atacar. E embora essa skin esteja equipada num general, mas também ela aparece no monarca aqui, você pode equipar como imagem para seu monarca ficar apresentando a interface dela. Os buffs dessa roupa, dessa skin, só serve para o general Douglas. Ele não vai ser atribuído à sua defesa no seu general de defesa, tá? Então os buffs da skin, ela é atribuída apenas a quem usa a skin. Então o Douglas é quem pode usar a skin, você só pode equipar nele e os buffs vai para ele, não é adicionado à sua defesa. Então essa foi algumas conquistas que eu consegui. Outras conquistas que eu estou conseguindo aos poucos é aqui no ponto de reunião. Eu tenho recrutado constantemente soldados, então
nesse exato momento, eu tenho recrutado 385.556.733 soldados. Isso eu sei que é pouco se comparado aos jogadores que compram muitos pacotes, e para os que usam bots, eles conseguem mais que o dobro disso aqui que eu consegui, tá? Mas para mim, que não estou utilizando esses meios, é bastante sacrificante, porque eu tenho que conseguir a quantidade de material coletando e atacando normalmente, e eu não passo 24 horas no jogo, então toda a evolução que eu consigo aos poucos, para mim já é de grande valor, tá? E também aqui no ponto de reunião eu tenho equipado o General Toyotomi Hideyoshi, tá? Ele está aqui embaixo, note que está a capacidade de tamanho de marcha mais 25% e capacidade do tamanho de marcha mais 50.000 soldados. O que eu trouxe de evolução nele, eu vou aqui para a sala de generais e no dever, clicando sobre ele, mostra aqui que eu consegui acender 2 estrelas a ele, tá? Como é que eu estou conseguindo acender as estrelas? Primeiro, tenho que juntar o material. Então, o material necessário para acender são os sangue de Ares e fragmentos. Note que eu já acrescentei 2 estrelas, mas ainda me restaram 30 fragmentos dele. Como é que eu estou conseguindo os fragmentos dele? Geralmente, eu venho aqui na taverna, ele está disponível por ouro na taverna. Ele é da cultura do Japão. Rolando a página para cima, ele está aqui, tá? Então ele está disponível por ouro, custa 60 milhões de ouro. Basta você ter um pouco de gemas, geralmente eu gasto em torno de 5k de gemas, ou 2 ou 3. Então eu vou atualizando por gemas, cada clique que eu dou é 50 gemas que gasta, e eu tento até gastar 2k de gemas, no máximo 5k de gemas. Se não vier, eu paro e junto mais gemas quando eu tiver a quantidade suficiente. Então eu venho e tento novamente. Uma dica que eu dou é para você não insistir tanto para que venha ele. No caso, se você clicou, veio outros generais histórico épico e não veio ele, é porque nesse dia que você está tentando, ele não vai vir nem tão fácil, tá? Então você deve parar e tentar fazer em outro dia, que daí a possibilidade dele vir é maior. E por que eu estou acendendo o Toyotomi? Porque os buffs do Toyotomi ajudam na minha defesa. Se você clicar aqui no livro, note que eu liberei, quando o general for oficial do local de reunião, defesa em mais 15% das tropas na cidade. Então esse 15% de defesa foi atribuído a todo tipo de tropa, tá? A segunda estrela que eu liberei trouxe, quando o general for oficial do local de reunião, velocidade de marcha em mais 20% e defesa em mais 5% das tropas na cidade. Próxima estrela vai trazer, quando o general for oficial do local de reunião, HP em mais 15% das tropas na cidade. Então note que é bastante importante liberar esses buffs, porque são atribuídos a todos os tipos de tropas que estiver na sua defesa. Então vai servir para cavalaria, tropas de alcance, máquinas de cerco e tropas terrestres. Então essas foram as conquistas que eu fiz, e as mudanças que eu fiz foi relacionada à minha defesa. Aqui eu estou utilizando como general de defesa o William Marshall, e como general auxiliar aqui estou utilizando a Sajar, porém só utilizo ela quando eu estou farmando. Quando eu vou participar de alguma guerra, eu renuncio e adiciono o Lautaro. Por enquanto eu estou utilizando o Lautaro como general auxiliar, tá? Inclusive eu já liberei aqui algumas especialidades. A primeira está com mais 6% para ataque de tropas montadas e defesa. A segunda especialidade está trazendo defesa das tropas inimigas em menos 6%. E a terceira especialidade está trazendo ataque, energia e defesa das tropas terrestres em mais 6%. Note também que eu adicionei livros a ele, livros militares da aba militar, que são diferentes dos livros que eu coloquei no William Marshall. Então todos os livros ficaram ativos, tá? Então no Lautaro eu acrescentei aumenta o ataque das tropas montadas em mais 25%. Também acrescentei o livro que aumenta a defesa das tropas montadas em 25%. E aumenta a energia das tropas montadas em 25% quando o general está a liderar o exército. Então, esses são os livros que eu acrescentei no Lautaro. Já no William eu acrescentei aumenta o ataque das máquinas de cerco em 25%. Aumenta o ataque das tropas de longo alcance em 25%. E aumenta a defesa das tropas terrestres em 25%.
Existem outros jogadores que preferem colocar livros diferentes, porém cada um faz sua estratégia e vai testando, e de acordo com o que você vê a necessidade, você vai mudando. Por enquanto, eu estou gostando da forma que está. Futuramente eu vou trocar esse general auxiliar, tá? Se caso eu ganhar esse outro general que é da cultura do Japão, vou mostrar para vocês aqui. Este aqui, o Takenaka, ele é um general que, se eu ganhar, eu vou colocar ele como general auxiliar do William, tá? Então, no livro que ele traz, diz que quando o general for general de defesa da cidade principal, o ataque em mais 50% das máquinas de cerco na cidade e defesa em mais 45% das tropas terrestres e montadas na cidade. Então, note que ele trouxe aqui buffs para 3 tipos de tropas, fora as especialidades, que é de energia de máquinas de cerco. A segunda é um debuff de menos 10% para ataque das tropas inimigas. A terceira, ataque de todas as tropas em mais 6%. E na quarta, que é a principal, traz ataque de máquinas de cerco na cidade em mais 40%. Note que a porcentagem é bastante alta. E defesa das tropas na cidade em mais 30%. E ainda ataque das máquinas de cerco inimigas em menos 10%. Então ele é um general que casaria bastante bem com o William Marshall, se caso o jogo permitir ele ser um auxiliar de William, né? Se ele ficar ativo. Se ele não ficar ativo, vai ser uma pena, porque ele é um bom general que daria um bom auxiliar, mas daí eu tenho como opção o Lautaro por enquanto. Outra mudança que eu fiz aqui é no próprio general de defesa, no William Marshall. Antes eu estava utilizando um dragão, tá? Sendo que eu não tenho ainda recrutado aquele dragão amarelo, que é o dragão especial para a defesa. Por enquanto eu só tenho o Beleriand e o Fanfinir. Então eu estava utilizando o Fanfinir e decidi trocar pela besta espiritual Godzilla. Então note que aqui está equipado a besta espiritual no William, tá? Por que eu fiz isso? Vou mostrar para vocês aqui, clicando aqui sobre o dragão. Os Zefinos, eu já troquei os Zefinos que estavam antes. Não estava todos para tropas montadas, mas eu refinei todos para tropas montadas, porque a especialidade desse dragão, clicando aqui no rodapé sobre o brasão, note que aqui a habilidade dele é para ataque de tropas montadas em marcha em mais 30%. Então não serve para defesa, porque só vai ficar ativo quando estiver em marcha. Também traz ataque de máquinas de cerco em marcha e velocidade de marcha em mais 31%. Ainda traz taxa de sobrevivência do general em mais 100%. Então note que a especialidade desse dragão é para máquinas de cerco ou para tropas montadas, isso quando você estiver atacando, tá? Tanto é que ele traz velocidade de marcha também. Então seria um desperdício eu estar utilizando ele na defesa, porque os buffs não iriam servir todos para a defesa. Apenas os buffs que eu refinasse aqui, que não ia ser tanta porcentagem assim, e os buffs do talento, dessa parte aqui que traz ataque de máquina de cerco em mais 20% e energia de máquina de cerco em mais 20%, que eu já upei para nível 40, então esse aqui ficaria ativo. Já na segunda especialidade dele de talento aqui, ele traz ataque de tropas montadas em marcha em mais 14%, então já não serviria para defesa, porque fala em marcha, então só fica ativo em marcha. E velocidade de marcha em mais 21%. Então com isso, não seria acrescentado tantos buffs assim se eu estivesse colocando ele no general de defesa. Eu estaria perdendo o potencial desse dragão, que é para ataque. Então eu resolvi trocar, eu troquei pela besta espiritual Godzilla. Agora eu vou mostrar para vocês o Godzilla. O meu Godzilla eu ainda não utilizei aqui a possibilidade de fundir, mas eu já elevei ele a nível máximo de nível 10, tá? Tá faltando elevar a qualidade dele. Então no nível 10 ele ficou com ataque de tropas terrestres na cidade em mais 50%, então note que a porcentagem já está alta, está 50% para ataque das tropas terrestres. Quando fala na cidade, então significa na sua defesa. HP das tropas terrestres e montadas dentro da cidade em 50%. E ainda traz defesa das tropas de longo alcance inimigas em menos 20%. E ataque de torre de arqueiros em 50%.
Então esses valores podem ser melhorados ainda, como vocês podem ver aqui ao lado. No level 11 ele vai passar 55%, de debuff a menos 22%, mas isso eu preciso fundir, e para fundir eu preciso ter 1k de gema, 500k de ouro e esse cristal de carmesim. Esse cristal de carmesim, quando vem um evento, geralmente das bestas espiritual, então quando o evento vier, você troca pelas escamas, e você conseguindo 25 cristal de carmesim, vai ficar ativo o botão de qualidade de melhoramento, desde que você tenha o material suficiente, tanto o cristal de carmesim quanto as gemas e o ouro. Então fica ativo o botão e você pode melhorar para o próximo nível. Melhorando para o próximo nível, note que a barra aqui de experiência também pode ser acrescentada mais experiência, e assim vai ficando cada vez mais forte. Então essa foi a grande troca que eu fiz na minha defesa. Eu troquei o dragão pela besta espiritual Godzilla, e o dragão eu adicionei no Aníbal, que é o general de tropas montadas com que eu ataco os monstros e também a outros jogadores. Então eu melhorei ainda mais o potencial de ataque do Aníbal. Agora você deve estar se perguntando, será que valeu a pena eu trocar o dragão pela besta espiritual? Eu vou mostrar para vocês através da leitura de relatórios, tá? Teve a batalha de Gaugamela, eu participei e vou mostrar para vocês algumas defesas que eu fiz. Então aqui tem algumas defesas. A primeira defesa foi contra esse jogador aqui, e note que ele veio com um ataque de 5.140.000, tá? Ele tem uma diferença enorme de questão de nível para mim. Eu estou no nível 37 e ele está com nível de 43. A Electra dele está com todas as estrelas acendidas. O meu William Marshall está apenas 2 estrelas acendidas. Como general auxiliar ele utilizou o Carlos XII, que é um excelente general para tropas de alcance também. E como general auxiliar, note que eu utilizei o Lautaro. Então esse foi o resultado. Eu perdi 7.629.184 soldados, mas consegui defender o ataque dele, mesmo ele sendo muito mais forte que eu, tá? Eu sei que alguns de vocês vai dizer, mas você ficou negativo e deu ponto ao inimigo. Eu sei que isso pode ser melhorado bastante e daí ficar positivo, porém eu fui pego de surpresa e esse ataque que ele fez veio com tropas de alcance, como eu vou mostrar aqui para vocês. Ele tem tropas de alcance de nível 15, porém ele utilizou só as camadas, e ele começou a montar o ataque mesmo efetivo de nível 14, também nível 13 e a maioria de nível 12. O restante foi só para cumprir o relatório de combate, só para montar camadas. E ele me pegou desprevenido, embora ele tenha atacado solo, ele conseguiu pegar a minha cavalaria, tá? Então note aqui que eu perdi 1.222.120 cavalaria de nível 11, 1.254.230 de nível 12, 2.058.242 de nível 13 e 2.284.232 de nível 14. Por isso que ele conseguiu sair mais positivo do que eu, tá? No resultado final. O poder perdido meu foi maior do que o dele, então ele pontuou melhor. Note que ele veio com os buffs para tropas de alcance e ataque 2.630%, defesa 1.748%, HP 1.731%, e eu trago aqui debuffs de menos 461% de ataque, menos 341% para defesa e HP menos 519%, isso para tropas de alcance. Porém, ele traz debuffs também para minhas defesas, tá? Vamos passar para o próximo relatório. Próximo relatório aqui, eu enfrentei seguido, nessa mesma sequência, me atacaram vários jogadores, tá? E daí não deu tempo de eu fantasmar ou de eu me mover, porque estava faltando teleporte nesse momento. Eu estava participando da batalha de Gaugamela. E aqui, esse resultado aqui, eu já fiquei positivo, né? Em relação a ele, um pouquinho, quase deu que empate,
mas ele teve mais poder perdido do que eu, então já foi mais benéfico para minha aliança, porque eu pontuei positivamente. Ele veio com um total de 3.870.495 de ataque. Note que o poder dele também é de 43. Ele veio com Cipião Africano, ele atacou com tropas terrestres. Como auxiliar ele usou a Alessandra, é uma boa combinação. O buff de tropas terrestres foi de 2.181%, defesa 1.835% e HP 1.953%. Como debuffs para tropas terrestres, eu tenho mais debuffs para o HP das tropas. Eu tenho menos 900 de debuffs para o HP das tropas. Já de ataque e defesa fica entre 300 quase 400 para ataque e 322 para a defesa. Agora vamos dar uma olhada nas tropas. Aqui o que eu perdi algumas tropas terrestres. Quando as tropas terrestres enfrentam outras tropas terrestres, a que tiver melhor buff termina levando vantagem. Então note que aqui eu perdi de nível 13 1.336.715 tropas terrestres. Já de nível 12 já não sofreram tanto assim dano. E o que fez mais a minha defesa mesmo funcionar foi minha camada de tropas de nível de cavalaria 1, tá? Então minhas T1 mataram praticamente o ataque dele. Eu perdi 2.585.377 de cavalarias, porém de nível 1, e elas mataram 2.546.462 soldados dele. Então, como minhas perdas foram de tropas inferiores e a dele foi de tropas maiores, então a pontuação ficou positiva para mim. Vamos olhar os soldados que ele utilizou aqui no ataque. Ele fez camadas, ele atacou com tropas de nível 14, tropas de nível 13 e tropas de nível 12. O restante foi só para cumprir a tabela, para montar as camadas. Então esse foi o segundo ataque defendido. O terceiro ataque, esse aqui. Nesse aqui eu tive uma grande perda também. Note que o adversário veio com bastante soldados, ele veio com quase 6 milhões de soldados no ataque. Com isso, eu tive uma perda de 718,6 milhões de poder e ele perdeu apenas 272,5 milhões. Ele matou 62.326.596 soldados meus. Vamos olhar o general que ele utilizou. Ele utilizou a Electra, está totalmente acendida. E como general auxiliar, ele utilizou o Mihai. Esse general Mihai é bastante forte para tropas de alcance também. Meu general de defesa continuou o mesmo, William Marshall e Lautaro. Vamos agora olhar os buffs. Então ele atacou com tropas de alcance, então só o que interessa de olhar nos buffs dele é o debuffs e a parte das tropas de alcance. Então de ataque para tropas de alcance ele veio com 2.574%, de defesa ele veio com 2.030%, de HP 2.027%. E aqui embaixo tem os meus debuffs para tropas de alcance, que é subtraído desse valor de ataque dele, defesa e HP, tá? Então você subtrai esses valores de debuffs. Mas também os debuffs dele vai subtrair da minha defesa também. Agora vamos olhar as tropas que ele atacou. Aqui, a parte do atacante, ele utilizou aqui de nível 14, montou camadas, mas as tropas mais efetivas foi de nível 14, de nível 13, nível 12, nível 11 e nível 10. O restante foi só para cumprir camadas. Essa montagem que ele fez e os buffs que ele está foi bastante satisfatório. Ele conseguiu matar bastante. Mas isso porque também eu já tinha defendido 2 ataques, inclusive de jogador bastante forte, como eu mostrei para vocês. Essa foi a terceira defesa, tá? Vamos agora para a quarta defesa. Este relatório aqui. Note que eu tinha sofrido já 3 ataques, mesmo assim eu consegui me defender bastante bem. Ele veio com quase 3 milhões de soldados no ataque. Eu perdi apenas de poder 42,4 milhões. E ele perdeu 223,3 milhões. Ele atacou com Holland. O Holland dele tem apenas uma estrela acendida e Zhang Yun como general auxiliar. Eu continuo com William Marshall e Lautaro. Vamos olhar os buffs.
O buff para a cavalaria dele foi de 1566%, de defesa 1442% e de HP 1351%. Note que os meus debuffs eliminou bastante o poder de ataque, defesa e HP dele, então por isso que ele não teve um resultado tão satisfatório. Ele não estava tão bem preparado assim, tá? Para poder atacar, ele foi mais na força da emoção. O nível dele é 41. Note que eu sou nível 37, ele está no 41 de nível de experiência, pelo menos de general, tá? O nível do castelo dele eu não lembro, porque foram vários me atacando ao mesmo tempo, mas pelo poder eu creio que ele esteja no nível 40 no mínimo. Ele tem 6,3 bilhões de poder nesse momento. Agora, olhando aqui a defesa, eu vou rolar a página lá para baixo, onde tem as cavalarias de nível 1. Note que o trabalho praticamente, as camadas fazem efeito, mas o trabalho maior é das cavalarias de nível 1. Note que a cavalaria de nível 1 aqui matou 1.371.831 soldados. O restante foram mortos pelas camadas de tropas que eu ainda tinha. Vamos olhar o ataque dele. Ele montou camadas. Aqui ele atacou com nível 14, com nível 13, com nível 12, com nível 11 e o restante foi só para cumprir camadas. Vamos agora para a quinta defesa. Na quinta defesa também eu fiz uma boa defesa e obtive pontos favoráveis, tá? Note pelo poder perdido, eu perdi menos poder do que o atacante. Então ele veio com 5.110.000 soldados. Ele é nível 43 aqui de general. O Roland dele está totalmente ascendido. Como general auxiliar, ele está utilizando 1 em 1. Vamos olhar os buffs. Os buffs para tropas montadas, ele traz de ataque mais 2.467%, defesa 1.928%, HP 1.860%, mas esses valores sofreram debuffs, que são esses que estão aqui embaixo. Vamos olhar minha defesa. Minhas tropas terrestres foram todas mortas, porque ele atacou com cavalaria, mas vamos olhar aqui o trabalho da cavalaria, minha cavalaria de nível 1, que terminou fazendo um excelente trabalho mais uma vez. As minhas tropas de nível 1 de cavalaria mataram 4.141.962 soldados dele e morreram 12.097.164 tropas de nível 1. Mas como as tropas de nível 1 são menos pontos, terminou eu saindo mais positivo do que ele no resultado. Vamos olhar agora o nível das tropas que ele atacou. Aqui está mostrando que ele atacou com nível 15 de tropas. E isso é muito mais forte do que o que eu tenho no meu castelo. Eu não tenho tropas de nível 15 para me defender. E ele me atacou com nível 15, nível 14, nível 13, nível 12. E daqui para baixo foi só para montar as camadas de tropas. Sexto e último relatório. Nesse aqui eu saí quase empate o resultado, mas mesmo assim eu perdi menos poder, então foi mais positivo para mim. Eu perdi 246,1 milhão de poder, ele perdeu 283 milhões. Ele atacou com quase 4 milhões de soldados, ele veio com 3.723.150 soldados. De general, ele utilizou o Martinus totalmente ascendido e como auxiliar ele utilizou o Maximilian. E embora ele tenha matado bastante soldados meus, mas como foram todos de nível 1, terminou que ele teve mais poder perdido do que eu. Então foi mais favorável a mim esse relatório. Vamos olhar agora os buffs. Aqui na parte dos buffs, o que interessa do ataque dele é olhar os buffs das tropas montadas. Ele veio com ataque de 2.447%, defesa 1.712% e HP de 1.816%. Mas esse valor sofreram os debuffs. Mais uma vez vamos olhar aqui as tropas. Note aqui que minhas tropas de alcance não morreram nenhuma porque ele atacou com cavalaria. As máquinas de cerco também foram matando alguns soldados dele
mas não sofreram nenhuma derrota. Perdi um pouquinho de nível 4, mas normal, nada de alarmante. Minhas tropas terrestres de nível 1 morreram todas. E ele matou também 102.540.703 tropas de cavalaria de nível 1, porém consegui defender 2.814.400 do ataque dele. E pelas tropas que eu perdi ser de nível baixo, terminou o resultado ficando mais favorável para mim. Então, observando aqui, o ataque ele veio com tropas de nível 15, de nível 14, montou camadas também, de nível 13, de nível 12, de nível 11, e o restante foi só para cumprir as camadas. Mas o objetivo que eu quis mostrar para vocês nesse vídeo é que antes eu não conseguia defender um ataque quando um jogador vinha mesmo solo, com um general de level 43, 42 até 40, antes eu não estava conseguindo defender. Mas eu fiz algumas mudanças, recrutei ainda mais tropas de cavalaria de nível 1, recrutei também algumas tropas de nível superior e já consigo me defender solo muito bem. Note que eu defendi aqui 5 ataques, mostrando o resultado dos relatórios para vocês. Apenas em um ou foi dois que eu consegui defender, mas fiquei negativo. Os outros eu consegui pontuar positivamente. Então note que essa foi uma grande conquista, porque antes eu não conseguia me defender e agora já estou conseguindo me defender solo. O problema é quando eles vêm em rally, e daí eu já sei qual é a solução, o que eu devo fazer. Através da leitura dos relatórios já dá para perceber que eu estou no caminho certo. O que eu preciso fazer mais é conquistar ainda mais buffs para a defesa, e eu já sei o que eu devo fazer, tá? O importante é isso, saber o que se deve fazer, o caminho que deve trilhar e as mudanças que eu devo fazer, o que eu devo mexer, o que eu não devo. Então note que eu já estou no caminho certo e estou mostrando para vocês aqui o passo a passo. Então tropa, deixe seus comentários o que vocês acharam desses relatórios. E esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Por sua atenção, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.